Glória a Deus. Deus abençoe. Amados, nós já vamos entrar na palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Livro de Apocalipse, capítulo 10. Nós vamos ler o capítulo todo, do verso 1 ao verso de número 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos me acompanham, tá bom? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me deste o livrinho. E ele então me falou: Toma-o e o devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém, amados irmãos? Feche os teus olhos, que eu vou fazer mais uma oração, tá bom? Mantenha a Bíblia aberta. Pai, estamos agora, Senhor, diante da Tua palavra. Palavra, Senhor, esta revelada. Ó Deus, te peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha nos esclarecer e compreender, Pai, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para falar conosco. Abra nossa mente, o nosso coração, para recebermos e guardar, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti. Porque a Tua palavra, Pai, é pura, ela é eficaz, ela é mais penetrante, Senhor, do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas. E ela é apta, Pai, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É por esta palavra, Pai, que somos salvos. É por esta palavra, Pai, que somos fortalecidos, Senhor. É por esta palavra, Pai, que somos renovados. É por esta palavra, Pai, que somos ensinados e orientados, Senhor.
Então eu te peço, Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Amados, voltamos com a série escatológica, e o meu propósito é trazer a exposição de todo o livro do Apocalipse. Esse é o meu objetivo e o meu propósito. Com a graça do Senhor e com a ajuda do Espírito Santo, eu quero terminar esse livro do Apocalipse, que é um livro tão magnífico, um livro tão revelador, que é cheio de símbolo, cheio de profecia, e com a ajuda de Deus vamos terminar esse livro do Apocalipse para a glória e louvor do nome do Senhor. Uma das coisas que a igreja ela não pode ter medo, ter temor é uma coisa, mas ter medo de ler, seja qual for a palavra de Deus, principalmente o livro do Apocalipse, que para muitos é algo que eles dizem: eu quero passar longe desse livro, eu não quero nem conhecer esse livro, né? Mas é necessário que nós, como cristãos, se alimente diariamente da palavra do Senhor e receba toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Não devemos escolher qual palavra eu vou guardar e qual que eu não vou guardar. Não, ou vou desprezar. Toda palavra é proveitosa para ensinar, para instruir, para redaguir, para corrigir em sabedoria, né? Toda palavra é a palavra de Deus. É Deus falando com o seu povo, Deus falando com a sua igreja através de Jesus, que é a palavra. João, em capítulo de número 20, verso de número 30 e 31, diz que Jesus ensinou outros sermões, operou outros milagres que não foram escritos neste livro, mas se fosse para escrever, não caberia, né, no livro tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou. Ou seja, então para nós já está escrito, já é o que é necessário. Não precisamos mais de outra revelação, não precisamos de outra Bíblia, nós já temos a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz do Senhor falando com o mundo, não só com a sua igreja. A palavra de Deus, ela tem autoridade sobre a igreja, ela tem autoridade sobre os infiéis, ela tem autoridade sobre as trevas. A palavra de Deus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. É a palavra de Deus. É por isso que o autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando Josué assume o reinado, a liderança, ele recebe uma ordem de Deus, uma recomendação. Eu escolhi você, Josué, para ser sucessor de Moisés. Porém, medita neste livro de dia e de noite. Se alimente da palavra do Senhor, para que tudo que você fizer seja bem sucedido. Então é necessário nós examinarmos as Escrituras, porque tudo que acontece ao redor do mundo, ao nosso redor, os sinais, as tragédias, ela está na palavra do Senhor. Deus já tinha escrito.
Então cada sinal que aponta mostra que Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso príncipe da paz, o nosso rei, está voltando para julgar as nações, derrotar os seus inimigos e levar a igreja para nova cidade, a cidade santa, a mansão celestial, a morada de Deus. Para muitos está ficando esquecido, para outros nem acredita, mas para nós que temos a nossa vida alicerçada na rocha que é Cristo, nós esperamos e aguardamos a sua vinda, porque ele disse para a sua igreja, você pega o livro de João capítulo 14, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, eu vou preparar lugar para vós, e quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês, e aonde eu estiver, vós estarás comigo também. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então o livro do Apocalipse também é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Então nós se deparamos agora com o capítulo 10, que é uma pausa, porque ele está agora no intervalo da 6ª trombeta e a 7ª trombeta, como aconteceu também entre o 6º selo e o 7º selo. Então o que acontece aqui do capítulo 10, do verso 1 ao verso 11, ao capítulo 11, do verso 14, porque a partir do verso 15 nós vamos ver o último anjo tocando a última trombeta. E nós sabemos que essa última trombeta retrata a respeito do fim dos tempos, da grande vitória da igreja e da destruição dos nossos inimigos. Mas aqui nós vemos que no capítulo 10 ao capítulo 11, nós vemos o cuidado com o João, o apóstolo, e também as duas testemunhas, a qual nós vamos passar por ela no próximo culto, no próximo sermão, do capítulo 11, do verso 1 ao 14, representa todo o povo de Deus, toda a sua igreja, porque é um cuidado de Deus para com seus servos, em meio à perseguição, em meio à provação, entre a 6ª e a 7ª trombeta, existe um intervalo com 2 cenas, ambas se referem ao papel do povo de Deus e o seu testemunho profético durante o tempo da provação. Não é porque eu e você somos cristãos, filho de Deus, servo de Deus, que não vamos passar provação. Primeiro, nós estamos num mundo a qual não é a nossa pátria, não é a nossa casa, mas estamos aqui de passagem. E é um privilégio para cada um de nós estarmos aqui de passagem. Devemos dar graças a Deus por poder usufruir de tudo aquilo que Deus criou. Você está vivo para a glória de Deus. Deus escolheu você, escolheu a cada um de nós. Até essas pessoas que profanam o nome do Senhor, que rejeitam Deus, também foram agraciados e abençoados por Deus. Louvado seja Deus. Então na primeira João, as mensagens proféticas, e é comissionado a proclamá-las. João ele tem que trazer a mensagem, ele ainda tem que continuar pregando o evangelho, ele ainda tem que continuar profetizando. E a segunda cena descreve a história das 2 testemunhas e o seu ambiente mais amplo. Ou seja, esse cenário mostra a perseguição sobre a igreja,
os inimigos da igreja, mas a proteção do Deus Todo-Poderoso sobre a igreja. A mão do Senhor sobre a igreja, conduzindo a igreja, guardando a igreja, protegendo a igreja. Bendito seja Deus. E até no nossos dias nós vemos a mão do Senhor sobre nós, nos livrando, nos protegendo, nos fortalecendo e nos animando. Louvado seja Deus. Então o livro do Apocalipse foi dado a João para consolo para a igreja. E esse livro mostra a grande vitória da igreja. A igreja, ela é vencedora, porque o nosso general, que é Cristo, já venceu pela igreja. Louvado seja Deus. Agora veja, o tema desta passagem, o tema deste livro é os 7 trovões e o livrinho. Apocalipse capítulo 10, verso 1, diz assim, vamos descorrer por este livro agora. Vi um outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Nós temos no livro do Apocalipse relatado 3 anjos fortes. O primeiro anjo está lá em Apocalipse capítulo 5, verso 2, que diz: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? João vai ver na sua visão um anjo forte. E ele vê esse anjo dizendo quem era digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Então João não vê ninguém no céu, nem na terra e nem no Hades. E a Bíblia diz que João chora muito, mas é confortado pelo anjo, porque o anjo mostra para João: eis aí o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Cristo é o Cordeiro de Deus. Então isso traz uma alegria, uma força, um ânimo para João, quando eu me deparo com as Escrituras. O livro, o pergaminho, em todos os momentos da minha vida, até no extremo da minha fraqueza, da minha angústia, da minha tristeza, Deus vem e me renova pela sua palavra. Eu sou fortalecido pela palavra do Senhor, porque eu não estou lendo um livro qualquer, eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus que está viva e que vive entre nós. Cristo é a palavra. Ele morreu sim, mas ressuscitou ao 3º dia. Glória a Deus. E nós temos outro anjo, o 3º anjo no caso, que está lá em Apocalipse capítulo de número 18, e o verso 21, que diz: então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Esse também é o outro anjo forte. E o segundo anjo forte, a qual nós estamos tratando, é esse anjo forte descendo do céu, envolto. E você conta alguma semelhança em Apocalipse capítulo 1. Como por exemplo, envolto em uma nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Para alguns acredita ser Jesus, mas para outros não, porque
no livro do Apocalipse você não vê, quando se trata de Jesus, se referindo a um anjo. Mas independente que esse anjo tenha até uma aparência, uma autoridade dada por Deus, o que importa é que esses anjos fortes, os querubins, os serafins, o diabo e os seus demônios, o mundo, o governo, está sob a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Deus governa tudo e todos, e está sentado no seu alto e sublime trono. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, segundo aqui, no capítulo 10, desce com a glória do céu, trazendo um livrinho aberto, e as vozes dos 7 trovões. Lembrando que esse livrinho aberto, nós vamos ver no verso 10, no verso 9 e 11. Isso aqui não fala do livro selado, que só Jesus é digno. Ele já abriu o livro na visão de João. Lembrando que João aqui, na visão dele, é literal mesmo que ele está vendo. E tudo tem um significado. O que João vê é literal. O que ele está vendo é isso mesmo. Verso 2 diz: e tinha na mão um livrinho aberto. O livrinho aberto. E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse anjo, ele é poderoso. Mas depois desse anjo virá também o anticristo, os inimigos de Deus. Só que primeiro vem um anjo poderoso, com o pé esquerdo sobre o mar e o pé direito sobre a terra. Por mais que o inimigo haja, ele está dentro da vontade de Deus e no mundo de Deus. Ele não tem um mundo criado por ele. Amado, veja que revelação. Deus está no controle de tudo. E ele tinha então na mão um livrinho aberto e não fechado. Um livrinho aberto. Já no verso 1 do capítulo 5 diz assim. Apocalipse capítulo 5 verso 1 diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este livro de capítulo 5 verso 1 com este livro de capítulo 10, verso 2, são distintos, são diferentes. O livro do capítulo 5 é um livro que só poderia ser aberto por aquele que era digno. E a única pessoa digna de abrir esse livro era Cristo. Já o livrinho já está na mão do anjo aberto. O livrinho já está aberto. Veja. E tinha na mão o livrinho aberto. Este é um livrinho, mas Jesus recebeu o livro maior da mão de Deus. O livrinho está na mão do anjo que desce do céu, na mão de Deus, no trono. O livrinho está aberto, e assim não precisa de uma pessoa digna para abri-lo. O livro estava selado com 7 selos, e podia ser aberto somente pelo leão e o cordeiro. Mas este livro não, está aberto, e é revelado a João. Agora veja, o verso de número 3. E bradou com grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Este anjo bradou em grande voz, como ruge o leão.
O anjo forte, em Apocalipse capítulo 5, verso 2, fez sua proclamação em grande voz. O segundo anjo forte também teve voz forte, como a de leão. O leão claramente representa a força da voz deste anjo. Veja o que diz Provérbios capítulo 30, verso 30. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. Nós, como esses anjos, e como João, só temos autoridade e podemos gritar com força a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Eles receberam de Deus essa autoridade, voz forte. O leão, agora veja, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Agora, chegamos a mais uma série de 7. Os 7 trovões, com toda a força da voz que vem do céu. Eles proclamam mais uma parte da vontade de Deus. Por diversas vezes nas Escrituras, trovões acompanham os castigos enviados por Deus. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo de número 9, do verso 23 ao verso de número 25, e também do verso 34 ao verso de número 35, nós vemos a 7ª praga que Deus envia ao Egito. Porque Faraó endureceu seu coração, não libertando o povo de Deus. Veja o que diz o texto. Êxodo capítulo 9, verso 23 ao verso de número 25 diz: E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e o fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Na 7ª praga, Deus então enviou trovões, saraiva, e feriu todo o campo dos egípcios. Agora veja o verso 34 e 35. Vendo o Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Quantas pessoas que recebem esses flagelos, de vez se arrepender, confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador, deixar de cometer coisas abomináveis aos olhos do Senhor, pelo contrário, se embriagam mais com o cálice da imoralidade. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Louvado seja Deus. Mas graças a Deus, que cada um de nós que estamos aqui foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Nós ouvimos a palavra de Deus e abrimos a porta do nosso coração e deixamos Deus entrar em nossa vida e mudamos. Porque o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Mas quantas pessoas que você conhece, que vem os flagelos, ele não se volta para Deus, ele ainda se embriaga, ele coloca a culpa em A, em B, em C, na natureza, ainda chama Deus de mal. Louvado seja Deus. Mas o nosso Deus, ele é bom o tempo todo ele é bom. Glória a Deus.
Glória a Deus. Ele tem conduzido a sua igreja, o seu povo. Ele tem cuidado de você, irmão. Você lembra de onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida? Você lembra dos livramentos? Você lembra do sofrimento, da humilhação, da escravidão que você tinha, e o Senhor te tirou de lá, te resgatou de lá, te deu um banho de graça, te fez uma nova criatura, lavou-se no sangue dele, e hoje você tem um novo nome, uma nova veste. Bendito seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que quando nós se deparar com os textos bíblicos, nós devemos se aproximar mais de Deus e olhar para nós mesmos e ver o quanto nós precisamos melhorar os nossos caminhos. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Veja bem, só João sabe o que os 7 trovões falaram. Ou seja, o que Deus falou, só João sabe. Como aconteceu com Paulo, ele também é impedido de escrever. Ele é impedido de escrever. Por que João já ia pegar para escrever? Porque era um ato de obediência. Como aconteceu em João, em Apocalipse capítulo 1, verso 19, ele pega e diz: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Em Apocalipse capítulo 1, verso 19, João escreve, mas aqui quando ele pega para escrever, ele é impedido. Mas ele viu algo que ninguém viu. Ele ouviu algo que ninguém ouviu. Só João viu. Só João ouviu. Há coisas que você vivenciou com Deus que só você sabe. Experiências profundas. Revelações profundas. Que outro não sabe, mas você viveu. Você provou. Bendito seja Deus. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. A instrução geral de Apocalipse capítulo 1, verso 19 é suplantada pela ordem mais específica dada aqui. A voz vem do céu e João é obrigado a obedecê-la. Não escreva as coisas que os trovões falaram. Deus nos deu a sua palavra. Obedeça a palavra de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, obedeça a palavra de Deus. Não vai na onda dessas pessoas que tentam distorcer a palavra de Deus, que tentam nos tirar da vontade de Deus. Nós temos que obedecer a nossa regra de fé, que é a palavra de Deus, é o mandamento do Senhor. É a palavra de Deus. E quantas pessoas têm desobedecido às ordens de Deus pela sua palavra? E eu não estou falando só de membro, eu estou falando de pastores, eu estou falando de obreiros, eu estou falando de membro, eu estou falando de igrejas que têm desobedecido a voz do Senhor pela sua palavra. Guarde a palavra do Senhor. O salmista, ele diz: guardei a sua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti, Senhor. Você deve guardar a palavra de Deus. Você deve obedecer a palavra de Deus. Você deve andar nos caminhos da palavra de Deus para não ofender a Deus, mas obedecer ao Senhor. Não é uma tarefa fácil para João, mas ele está obedecendo. Ele está tendo uma visão, e na sua visão ele está obedecendo ao Senhor, e está sendo abençoado por Deus por ser obediente. Muitas das coisas que acontecem conosco é por causa da nossa desobediência, e é por isso que nós pagamos o preço, por não consultar a Deus, o Senhor, mas ouvir mais o nosso coração, que é enganoso.
Ouça a voz do Deus Todo-Poderoso. Vá pelos caminhos do Senhor. Ande na vontade de Deus. E só escute a voz do Senhor pela sua palavra. Passou disso, é procedência maligna. Louvado seja Deus. No livro com o propósito de revelar, por que guardar em segredo a mensagem que Deus enviou nos trovões? Devemos observar pelo menos 2 motivos. Primeiro, em geral, Deus não revela tudo aos homens. E não teríamos também a capacidade de compreender todos os pensamentos sublimes de Deus. O ser humano não tem capacidade de compreender a mente do Senhor. E olha o que diz Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Olha o verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Veja o que Moisés disse que Deus revela o que precisamos saber, como servi-lo. Deuteronômio capítulo 29, verso 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aquilo que não foi revelado a nós, não é para nós, mas aquilo que for revelado a nós, siga, obedeça e guarda os mandamentos do Senhor. Foi revelado a nós, foi revelado à sua igreja. Olha o que diz João capítulo de número 21, verso de número 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberia aos livros que seriam escritos. Louvado seja Deus. O segundo pode ser: quando se trata da proteção dos fiéis, Deus faz muito mais do que Ele mostra aos homens. De vez em quando, Ele abre a cortina para revelar alguma batalha nas regiões celestiais, para nos confortar com o fato de Ele estar constantemente lutando a favor dos seus servos. Ou seja, João estava numa luta, numa batalha, numa guerra, mas ele recebeu de Deus aquela voz, e ele ouviu tudo que os trovões falavam. Quando ele ia escrever, Deus disse: cessa, não escreva. Vocês lembram da batalha de Jericó? Quando o príncipe do exército do Senhor apareceu a Josué, veja só o que aconteceu. Josué capítulo 5, verso de número 13 ao verso de número 15 diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achavam em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Verso 14, respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? O verso 15 diz: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Deus se revelou a Josué, e ele percebeu a
primeira instância, no primeiro momento, ele não tinha percebido, é dos nossos ou não? É o nosso adversário ou não? E o anjo do Senhor, representando Deus, diz: eu sou o anjo do Senhor, eu sou o soldado do Senhor. Louvado seja Deus. Olha, Eliseu pediu que Deus mostrasse ao seu ajudante o exército do céu que protegia dos sírios. Os sírios armou os seus soldados contra o povo de Deus. Só que o ajudante, o servo de Eliseu, não viu, não percebeu. Há pessoas que não vai ver aquilo que você está vendo. Eliseu viu o exército do Deus Todo-Poderoso acampado a favor do seu povo. Louvado seja Deus. Olha o que diz 2 Reis, capítulo de número 6, verso 15 ao verso de número 17. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? Ele ficou desesperado. Agora perdemos, acabou, já era. O que vamos fazer? É muitos inimigos. Aí Eliseu, com os olhos espirituais abertos, é por isso que a Bíblia diz que os homens carnais não conseguem discernir o espiritual, mas os homens espirituais discernem o espiritual e o carnal, porque a nossa visão é uma visão que vem de Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Quantas vezes você viu? É impossível, eu sei que está difícil a minha situação, mas os meus ouvidos estão atentos para ouvir a Deus, e os meus olhos estão abertos para ver o Senhor agir em meu favor, e Deus tem feito isso comigo e com você, meu amado irmão. Louvado seja Deus. Então Eliseu responde, e ele respondeu: não temas, porque mais são que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Quantas pessoas estão cegas congregando na igreja? Quantas pessoas estão cegas congregando em uma igreja? Quantas pessoas estão com os ouvidos fechados, estão com os olhos fechados e não têm ouvido a voz de Deus, e não têm visto o exército do Senhor? E Eliseu intercedeu por ele. E o que nós devemos fazer? Orar por essas pessoas que estão cegas e surdas, não só pertencendo a uma igreja, mas também ímpios. Marido que não é convertido, filho que não é convertido, esposa que não é convertido, pessoas ao nosso redor que estão presas nas drogas, na prostituição, seja qual for a área. Ore ao Senhor para que os ouvidos deles sejam abertos, e para que os olhos deles sejam abertos, para eles ver e ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. E é isso que Eliseu faz. Oh glória, oh glória a Deus. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. Eita, João. Oh, glória a Deus. Você crê que o Senhor está com você? Que os anjos do Senhor estão ao seu redor, cuidando de você, pelejando por você? Todos os dias, os inimigos, os adversários se levantam contra mim e contra você. Mas o Senhor está conosco, o exército do Senhor está conosco. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor. Oh, glória a Deus. Agora veja, em Atos Apóstolos, capítulo 4, verso 23 e 31, quando os apóstolos estavam sendo perseguidos, recebendo ameaças por causa da manifestação do poder de Deus, e o poder de Deus curando pessoas. Veja, depois que eles foram soltos, Daniel, eles foram presos, Agamenon, foram ameaçados e foram soltos. Eles chegam diante dos seus irmãos,
Olha o verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Aí o verso 24, eles oram. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olhe para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! O que tem te ameaçado, amado irmão? O que tem colocado medo em você? Saiba de uma coisa: o que está com você é maior do que todos eles. É maior. Nós somos o exército de Deus aqui na terra. Nós somos soldados do Senhor aqui na terra. O que tem afligido o teu coração, seja o que for, pastor, é muito grande, está me sufocando. Deus é maior do que esse sufoco que você está vivendo. Deus é maior, saiba disso. Deus é maior, Ele é maior. Nós devemos ser como os discípulos. Às vezes eu me pego pensando no tempo que estamos vivendo, chamado hoje, e eu olho a circunstância do que eu estou vivendo, do que nós estamos vivendo como igreja, e parece que nós estamos perdendo a guerra. A impressão é essa. A impressão é pastor, você está perdendo a guerra. E muitas das vezes, no meu coração, vem aquela preocupação e aquela tristeza. Mas ao mesmo tempo, eu vejo o Senhor cumprindo tudo conforme está escrito. E isso me conforta e me consola, porque quem salva é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que salva. E as minhas orações, que o rebanho que está aqui nesta igreja hoje possa permanecer firme e constante como bom soldado de Jesus Cristo, sofrendo as aflições e não negando a fé. Glória a Deus. Eixa da calabachoga da calabaia. Pastor, mas a multidão está indo. Deixa a multidão ir. Pastor, mas está falando em nome de Deus, mas está falando em nome de Deus em vão, usando o nome de Deus em mentira, profetizando coisas que não existem para atrair as pessoas. Não vai, fica onde temos a palavra de Deus, que é a verdade. Oh, glória a Deus. Eles não tiveram, eles chegaram, João e Pedro, olha, aconteceu isso, vamos orar. Eles oraram unânime, juntos. Quer ter força? Vamos orar junto. Quer ter força? Vamos chorar junto. Quer ter ânimos? Vamos estar juntos. O recurso é em Deus. Qualquer medo, qualquer aflição, qualquer fraqueza, qualquer preocupação, vamos orar. O que nós podemos fazer? Vamos orar.
Deus vai dar resposta, Deus vai dar força, Deus vai dar vigor, Deus vai dar ânimo. Vamos orar. Louvado seja Deus. Versos 5 e 6 diz: então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século do século, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora. O julgamento é esse: já não haverá demora. Ele está dizendo, em nome de Jesus Cristo, já não haverá demora. Fica tranquilo, Ele vai julgar a vossa causa. Ele tem visto as suas lamentações, o choro, a angústia, a tristeza. Não haverá demora. Não haverá demora. Aguenta um pouquinho. Bendito seja Deus. Aguenta um pouquinho, aguenta um pouquinho, aguenta um pouquinho. Olha, Daniel recebendo a visão, a revelação de Deus. Porque lá em Daniel capítulo 2, verso 7 diz: Daniel ouvi um homem vestido de linho, que estava sob as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus se levantará do trono e julgará a vossa causa, a causa da igreja, a causa do seu povo. Eles verão a ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o Senhor. Consolai-vos por essa palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Já não haverá demora. Novamente encontramos uma referência ao tempo do cumprimento, que promete que as coisas profetizadas aqui aconteceriam em breve. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado é você que guarda a palavra de Deus. Bem-aventurado é você que anda pela palavra de Deus. Bem-aventurado é você que guarda as palavras do Senhor e vive de acordo com a palavra de Deus. Você é mais do que feliz. Não vai sofrer o dano desta profecia, mas será guardado pelo Senhor. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, verso 6. E disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Glória a Deus. Verso 7 diz, do Apocalipse capítulo 10. Glória a Deus. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Os profetas vieram antes e profetizaram, como por exemplo Daniel, como Ezequiel e outros, que falaram do grande dia do Senhor. E também está se revelando a João, porque ele vai precisar ainda profetizar, mesmo em meio à perseguição. Porque o verso 8 e o 9 diz: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Mais uma vez o anjo fala com João. Agora você pega o livro, o livrinho, que está na mão do anjo. Pega o livrinho.
Aí então, depois que ele recebe essa ordem, ele então vai até o anjo na sua visão. E na sua visão, o verso 9 diz: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me deste o livrinho. Ele então me falou: toma-o, talvez na sua Bíblia esteja assim, e coma. Certamente ele será amargo ao teu estômago, talvez o teu ventre, mas na tua boca doce como mel. Ou seja, então o verso 10 diz: tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Que livrinho é esse? É o Evangelho. Evangelho, a palavra de Deus. Este é o livrinho. Ele comeu o livrinho. Quando o livrinho foi exatamente como o anjo dissera. Vemos a amargura da missão de João no próximo versículo. Quando você vive o Evangelho, quando você prega o verdadeiro Evangelho, quando você come é doce como mel. Mas quando você vive ele, quando você transmite ele, é amargo. Isso fala de perseguição, de rejeição, algo que eu e você não queremos ter. Nós estamos estudando sobre a história da igreja e temos visto isso. Então, se tornou amargo no ventre. O trabalho no reino do Senhor envolve esses dois aspectos. Traz uma grande alegria quando presenciamos as transformações de vidas que o Evangelho causa. Pessoas que são atraídas, são convertidas por causa do Evangelho. Mas, por outro lado, o servo fiel tem a obrigação de avisar sobre a consequência da rejeição da palavra e sobre a punição preparada para o desobediente. Amado, tem igreja que não está falando esse lado, só fala o outro lado, o Deus amoroso. Mas esquece de explicar que se a pessoa não obedecer este livro, não guardar a palavra do Senhor, não viver de acordo com essa palavra, e não receber Jesus como o único suficiente Salvador, será punido. E é por isso que você vê essas igrejas abarrotadas. É simples. João não fugiu da sua responsabilidade como pregador, como lâmpada acesa, última. Ele trouxe o Evangelho. O amor dele era que as pessoas fossem alcançadas. Então ele pregou verdadeiramente o Evangelho, mostrando a palavra de Deus como ela é. Se você andar por esses caminhos, você provará das bênçãos do Senhor. Mas se rejeitar, será punido por essa palavra. Porque a palavra é espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela salva, ela também condena. Ela leva para o inferno. Só pregam-se um lado da espada. Mas muitos pregadores hoje negligenciam o lado severo do Evangelho e divulgam uma mensagem completa e desequilibrada. Muito mais agradável falar da bondade do que da severidade. Mas nós fomos chamados para pregar o verdadeiro Evangelho. Só pregue, quem faz a obra é o Espírito Santo. Só pregue, quem convence é o Espírito Santo. Só pregue, quem salva é o Espírito Santo. Só pregue a palavra de Deus como ela é. Pregue completamente a palavra de Deus. Glória a Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 11, verso 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considera-os os dois.
a bondade e a severidade. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceis na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. É bom falar sobre o perdão e salvação. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Louvado seja Deus! Mas não devemos excluir a mensagem de vingança e castigo. Pastor, Deus é vingativo? É. Deus destrói? Sim. Deus condena? Sim. Hebreus capítulo 10, verso de número 26 ao verso de número 31, diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará seu povo. Verso 31 termina dizendo: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nós já vamos entrar para a ceia. Deus é santo e assim não pode manter comunhão com o pecado. Ele é também amor e quer salvar todos dos seus pecados. A tendência do homem é de exagerar um lado do caráter de Deus e diminuir a importância do outro, esquecendo que o mesmo Deus que oferece alívio tomará vingança e banirá de sua face os que não conhecem ou que não obedecem. Oh, glória a Deus. Aguenta só um pouquinho, amados irmãos. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 e 10 diz: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribularam, aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Oh, irmãos, obedeça a palavra do Senhor, obedeça ao Evangelho, obedeça ao Evangelho. Por muitas das vezes eu quero me acovardar a falar as coisas, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso. O que eu peço a vocês é o que? Me julguem pela palavra, se de fato o que eu estou falando aqui condiz com a palavra do Senhor. Mas eu preciso alertar vocês, porque se eu quero ser salvo, eu quero que vocês também sejam salvos. Eu quero que vocês cheguem diante do Todo-Poderoso, entrando nas portas da mansão celestial e sendo recebido pelo Filho. E o único
jeito. E a única maneira de fazer isso é transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amados, irmãos, queridos, Deus está falando conosco, porque Ele não quer que você se perca, mas dentro da soberania de Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. E o livrinho, o verso 11, para terminarmos, diz: então me disseram, depois que ele pegou e comeu, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que você profetize o quê? Os juízos deste livro. Seja quem for, seja a autoridade que for, seja a igreja que for, seja o rei que for, profetiza, anuncia e pregue as coisas que a Bíblia diz que vai acontecer. Vai acontecer. Não se atemorize, pregue, anuncie, grite para todo mundo, pregue para o teu vizinho, pregue no teu trabalho, pregue na tua faculdade, pregue para os irmãos, pregue, alerta, você é o atalaia de Cristo, você é o soldado de Jesus Cristo. Oh, glória seja dada ao Senhor. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos. É necessário que nós pregamos o Evangelho. Pregue o Evangelho como ela é, sem arrodeio. Pregue a mensagem de Deus. 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 Nós vamos para a ceia. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 5 diz: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciência, e desviarão aos ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério, igreja. Cumpra o teu ministério. Não importa se eles vão ouvir ou não, se eles vão se escarnecer ou não, só cumpra, só pregue, só anuncia, fale a verdade. Nada podemos com a verdade a não ser com a própria verdade. O Espírito te encorajará, Ele te dá força, ânimo para você anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. O intervalo entre a sexta e a sétima trombeta enfatiza vários fatos importantes. Entre eles, primeiro, Deus e os seus servos sempre são mais fortes do que o diabo e os seus seguidores. O anjo forte do Senhor tem poder sobre a terra, o mar, enquanto o destruidor recebeu autoridade por alguns meses sobre os gafanhotos. Segundo, Deus faz muito mais do que ele, revela ao seu servo. Os 7 trovões servem como exemplo. Terceiro, a sétima trombeta anunciará o cumprimento do mistério de Deus. Quarto, a missão do servo de Deus tem o seu lado doce, mas inclui também a amargura de pregar as pessoas condenadas por sua rebeldia. Louvado seja Deus. Tem um lado bom, tem um privilégio, mas também tem um lado amargo. Se você quer ser usado por Deus, quer provar dos benefícios do Senhor, quer ser instrumento de Deus, também coma um amargo. Coma um amargo. Louvado seja Deus. Vamos orar. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar e nós já vamos para a ceia. Amados, receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.
Essa é a palavra que Deus deu a nós, aos seus servos, como conforto e consolo para nós. Que Ele está em todos os momentos, comigo e com você. Sofra as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ainda não cessou, não é tempo de parar não, continua. Não é tempo de parar, não é tempo ainda não, você precisa continuar. Continua, come do livrinho, bebe da palavra, come da palavra de Deus. Ainda não completou nada, você precisa ainda continuar fazendo o ídolo do Senhor. Só se findará no dia que o Senhor vir buscar o seu povo e a sua igreja. Enquanto isso, pregue o evangelho, faça a obra de um evangelista, trabalhe no reino de Deus e anuncie a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Pai, nós ouvimos, Senhor, a tua palavra, Deus, nesta noite. Oh Deus, te peço, Pai, a tua graça, o teu Espírito Santo, Senhor, a tua força, para continuarmos, Pai, profetizando aquilo que já está escrito, a tua palavra, com ousadia, Pai, e autoridade, a tua palavra, porque ainda não é tempo de parar, mas é tempo de continuar pregando a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, para a glória do teu nome, Deus. Estende, Pai, as tuas mãos sobre nós. Senhor, os obreiros, os pastores, nossos irmãos espalhados ao redor do mundo. Deus, estende as tuas mãos, Senhor, para a glória do teu nome. Renova, Pai, o teu povo, a tua igreja. Renova, Senhor, para continuar defendendo o teu evangelho, como bom soldado de Jesus Cristo, que não se dobra perante a qualquer situação, mas só reverencia o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Pai, obrigado, Senhor. Assim, Pai, eu te peço e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória 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 a Deus. A sua desabafar tudo que sente, não pode desanimar, precisa suportar até o fim. Jesus Cristo foi por ti crucificado. Glória a Deus. Escravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. Sua morte lá na cruz, lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado, os cravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você.
seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.